Sejam todos bem-vindos ao segundo módulo que vai tratar do funcionamento da memória e das nossas emoções. Como que isso se faz, né? Essa formação dessa memória, dessas emoções, além de ser um processo bastante complexo, ele pode ser entendido de uma forma simples. Como que é isso, né? Como que uma coisa é extremamente complexa, mas ela pode ser simples? É porque ela tem uma complexidade na sua formação, mas ela é de uma simplicidade muito grande quando a gente compreende como que essa memória chega até o nosso pensamento, até que ela chegue para que nós possamos compreender e poder, de alguma forma, repassar isso. Bom, dentro do contexto do livro, dentro do contexto de como essas memórias são formadas, a gente sempre tem aqui uma situação dos primeiros estágios da nossa vida, né? Algumas pessoas acreditam que os primeiros anos da nossa vida, eles não interferem, né, nesse funcionamento da memória, mas isso é um equívoco, porque desde o momento da nossa concepção, a gente já traz essas memórias. A gente traz as memórias que a nossa mãe sentia, as dores, as tristezas, as alegrias. A gente não entende a palavra que a mãe da gente disse, mas toda vez que a nossa mãe sentiu alegria, tristeza, medo, repulsa, aquilo vai para ela e vindo para ela, vem para a gente também. Por quê? Porque os sentimentos e as emoções que a mãe sente também é repassado para os filhos. Então essas emoções básicas como alegria, tristeza, medo, raiva, né? Ela vem desde a nossa concepção. E quando a gente é bebê, isso é ainda mais forte. Por isso que se diz que um bebê que não foi amado, que não teve ninguém que gostasse dele, que o tratasse bem, que tratasse com carinho, vai ser uma pessoa que dificilmente vai conseguir tratar outras pessoas com carinho também. Essas emoções humanas, elas podem ser categorizadas de várias maneiras, mas é muito importante a gente compreender que são emoções básicas e emoções complexas. Quais são essas emoções básicas, né? Essas emoções básicas, elas são consideradas universais e inclui aqui a alegria, tristeza, medo, surpresa, raiva, nojo, que são emoções que são as mais básicas vinculadas ao nosso pensamento. Lembrando que só temos 4 emoções que verdadeiramente são genuínas, que são a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Todas essas outras, elas são amplificadas, ou seja, aumenta o volume dessas emoções e a gente passa a sentir isso. Por exemplo, quando eu falo de ansiedade, a ansiedade é um medo levado ao extremo. A ansiedade é um medo amplificado. Então, o excesso de medo me faz ficar ansioso. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Isso varia de pessoa para pessoa na situação do que ela tem medo, mas não deixa de ser medo. Uma outra situação aqui é que elas são reconhecidas, essas emoções, em todas as culturas, né? E parece que isso tem uma base que é fisiológica, mas na verdade ela é de expressão comum. Em qualquer lugar do mundo, onde você for, onde você estiver, quando uma pessoa sorri, você sabe o que é, quando ela fica triste, você sabe o que é, independe da palavra, independe da verbalização. Essa pessoa demonstra sentimentos e esse sentimento, ele consegue ser manifestado e compreendido independentemente de onde nós estivermos. E tem também aquelas emoções que são complexas, que além delas serem ampliadas no volume, elas têm uma complexidade porque é meio complicado de compreender como elas surgem, que são as chamadas emoções que são sociais e morais também. Então, quais são elas, né? Eu tenho aqui a emoção do orgulho, a emoção do ciúme, a emoção da vergonha, da culpa, da gratidão, da empatia. E estas são mais mutáveis culturalmente, né? E dependem mais de um contexto social, bem como um desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, pessoas que têm autismo, essas emoções, elas não conseguem se expressar. Elas não conseguem expressar essas emoções de uma forma muito clara. Elas têm dificuldades para expressar. Por quê? Porque elas têm as 4 básicas. Ela tem raiva, ela tem tristeza, ela tem alegria e tem medo. Mas ela não tem amplificação disso. Então, para ela, isso é uma coisa normal.
os recém-nascidos, né, os bebês, quando são retirados com vida da mãe, de dentro da mãe, eles já demonstram essa capacidade de experienciar as formas básicas de alegria e de tristeza, por exemplo. E eles expressam desconforto também como uma forma de tristeza. Tá vendo aqui, ó? A tristeza é uma emoção genuína. Como que um bebê faz para mostrar tristeza? Ele ensina, ele mostra pra gente aprender que ele tem um desconforto. E o que ele faz? Ele chora. Então, quando ele chora, ele pode chorar porque ele está com fome, porque ele está molhado, porque ele está com cocô, porque ele está com dor. Então, todas as emoções dele são vinculadas ao choro. E o choro, para esse bebê, denota tristeza. O medo mesmo, medo, começa a surgir em torno de 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade, essa criança começa a ter uma percepção do que seja efetivamente medo. Por quê? Porque ele já compreende entonação, ele compreende verbalização, não do vocabulário, mas do tom da voz que se está falando. E esse é um ponto de desenvolvimento crucial que também meio que coincide com a habilidade de reconhecer os rostos de familiares, né? A ansiedade quando chega pessoas estranhas, coisa também que você não vê nas crianças que já têm autismo e que às vezes as pessoas falam assim, mas não deu nenhum sinal. Dá sinal sim. Essa criança ela já tem uma certa repulsa por quem ela não vê constantemente, ela não atende os seus chamados, ela olha de forma generalizada, mas ela não tem essa percepção, esse contato visual que nós temos. Mas aí vem as exceções da vida, porque também tem crianças que têm autismo e que têm contato visual. Então, na verdade, a gente fala sobre os estudos e sobre a experiência que a gente tem de consultório, mas a gente não pode determinar exatamente quais são as especificidades de cada situação, seja de síndrome ou de espectro. Entre os 2 ou 3 anos, as crianças começam a exibir uma gama mais ampliada de emoções e a ter uma compreensão básica das emoções, né? O que é isso? Ele sinaliza essas emoções de forma complexa. E essas emoções que são mais complexas, que ele pode demonstrar às vezes assim, ele faz xixi de tanto rir, se você faz cosquinha nele, apesar de que fazer cosquinha numa criança é um tormento, jamais faça isso, é muito ruim, mas a criança pode fazer a situação fisiológica dela em virtude do medo e em virtude da alegria exacerbada. Uma criança que está com muito medo, ela faz xixi. E o xixi escorre na perna dela. Por quê? Porque ela perde o controle. E este é um controle emocional. Todas essas emoções que nós temos, elas estão vinculadas às amígdalas cerebrais, que ficam aqui, ó, dentro da nossa cabeça maravilhosa. E ela é essencial para processar as emoções como o medo e também como o prazer, né? A gente sente prazer por alguma coisa, de ver alguma coisa, de sentir um toque, de olhar, de experimentar. E isso desenvolve um papel crítico dentro da identificação de ameaça ou na iniciação de respostas emocionais apropriadas. O que é isso? As nossas amígdalas, elas são chamadas a trabalhar toda vez que nós temos que responder a algo ou que nós nos sentimos ameaçados. É muito comum uma pessoa que se sente ameaçada ter diarreia, ter vontade de ir ao banheiro, ter tremedeira, ter sudorese. Por que ela tem isso? Porque quanto mais leve ela ficar, maior a capacidade dela de fugir, tal qual todos os outros animais na natureza. Então, essa condição de ter, num ponto crítico, já iniciar o desejo de expelir qualquer peso extra, faz também vinculado aí à amígdala, que é o nosso sensor no nosso desenvolvimento emocional. Então é muito importante que a gente compreenda que as emoções já fazem parte do ser humano desde o momento da sua concepção, mas elas são exteriorizadas, em regra, a partir do 6º mês de vida, onde a criança já consegue compreender um sentimento mais forte vinculado à alegria e à tristeza, ao prazer e à dor, mas tudo isso amplificado, vinculado ao sentimento de tristeza, que poder-se-ia chamar nesse contexto de tristeza.